Fala, amigo do canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meus amigos, acabei de chegar de um orçamento que eu fui fazer para um cliente lá na Tijuca, aqui no estado do Rio de Janeiro, na zona sul aqui do Rio, né, pessoal? E eu quero dividir essa situação com vocês aí, uma situação que está me chamando muita atenção, pessoal. Porém, antes de eu comentar esse fato com vocês, eu quero responder aí a 14 inscritos aí no meu canal que me fizeram a mesma pergunta relacionadas a fechamento nas caixinhas octagonal de iluminação, tá, pessoal? Eu vou mostrar a vocês aqui que alguns têm dúvidas do que é isso. Caixinha octagonal, pessoal, é aquela caixinha ali, ó, que fica no teto. Ali é a famosa caixinha octagonal, caixinha peneira. Aqueles fios que está saindo ali, pessoal, é alimentação da iluminação e alimentação das tomadas. Tá ok, pessoal? E alimentação também de pontos específicos da residência do amigo. Tá bom? Isso aí é caixinha octagonal. Quando alguém falar para vocês caixinha octagonal, para quem não conhece, está iniciando, é aquilo dali, tá bom? E a pergunta dos amigos aí é relacionada a fechamento naquelas caixinhas octagonal, tá, pessoal? Fechamento, pessoal, é isso aqui. Isso aqui é um fechamento, tá, pessoal? Tem aqui fase, neutro, tá, pessoal? Rede de iluminação, rede de tomada, PPP, papapá. Pronto. Então vamos lá. Um exemplo que eu quero dar para vocês. A pergunta, um exemplo, e isso aqui é um exemplo e também a resposta para vocês aí. Tá bom? A pergunta dos amigos é o seguinte: seu Mauro, qual o melhor fechamento? A gente pode fechar com aquele conector de uma marca aí, que eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, tá, pessoal? Particularmente eu não uso esse tipo de conector para fazer fechamento nenhum, e são os conectores a mola. Eu não uso. Não adianta fulano falar, vir aí no comentário e falar: não, mas você conhece a linha tal, você conhece a linha tal. Meu irmão, eu conheço todas. Conheço todas as linhas de conexões que você possa imaginar. Conheço todas aqui no Brasil e todas lá nos Estados Unidos, que eu tenho pessoas lá nos Estados Unidos que manda atualizações para mim aqui, tá? Tenho vários amigos lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos, amigos engenheiros, tá? Engenheiros eletricistas, que o que sai de novidade lá, eles mandam para mim aqui, e vocês aí nem sonham que existe, tá bom? Essas coisas eu vou passar para vocês quando o estúdio estiver pronto. Aí vai ficar uma festa, uma farra boa. Festa e farra que eu quero dizer é a farra e a festa do conhecimento. Eu quero passar para vocês aí também, tá bom? Então o que sai de novidade lá, eles mandam para mim aqui. Eu particularmente, eu bani esses conectores de pressão a mola da minha vida, tá? Eu particularmente não uso. Eu prefiro o fechamento desta forma aqui, tá, pessoal? O fechamento, pessoal, desta forma aqui, para mim é o melhor fechamento que existe, tá bom? Cobre com cobre, não tem nada de conexãozinha, aquelas coisinhas delicada, facilidade total, como eles falam, para mim não presta. Isso é uma opinião minha, pessoal, tá bom? Isso é uma opinião minha, mas eu respeito aquela pessoa que acha que dali presta. É com ele a sorte e o carro do pão, como a gente fala aqui, né, pessoal? Entendeu? Eu não uso, de forma nenhuma. Nas minhas obras eu não uso esse tipo de conector a mola. O único conector que eu uso é o conector de compressão. Mas para isso você precisa ter a ferramenta adequada para fazer aquela conexão. Então vamos lá. Temos aqui, né, fechamento dos circuitos, tá? Então vamos lá. Pego todos, uno todos aqui. Pego o alicate universal, ó. Tame. Receba, olha só que maravilha, receba, aqui ó, é assim que eu faço, rapaz,
Olha só. Ó. Todas as minhas obras eu faço desse jeito aqui, ó. Ó. Tá. Rabicho. Dou uma envergadinha aqui. Chamei aqui no alicate. Olha que maravilha. Tudo fechado. Passo a minha fita isolante aqui. Tá bom? Eu forço sim ele até fazer esse rabicho aqui dobrado. Entendeu? Aqui sim tá seguro. Pego meu alicate, dobrei. Dou mais uma apertadinha aqui para unir. Venho aqui na minha fita isolante. Primeiro, nas minhas obras, quando eu faço esse tipo de fechamento aqui, primeiro eu vou aqui com a fita de alta fusão. Tá, pessoal? Muitos conhecem já aí. Fita de alta fusão. De uma marca boa. Não é qualquer fita, qualquer porcaria. Fita de alta fusão de uma marca boa. Passa a fita de alta fusão aqui, ó. Depois venho por cima com a fita isolante. Tá bom? Pronto. Meu irmão, eu tenho obras aí feitas minhas, já tem mais de 10 anos. Nunca me deram um pequeno problema. Pronto. E eu já tive obras com conector, a mola, que eu tive que voltar lá e o conector abriu. A facilidade, modernidade. Me poupa. Tem coisas que não dá para você aderir. Tá? Felizmente eu tenho que falar isso. Tem coisas que não dá para você aderir. Então eu não gosto, para mim não presta. Use quem quiser, goste quem quiser gostar. Isso é opinião minha, mas respeito também a sua opinião aí do outro lado, que gosta de usar o conector a mola. O único circuito que eu ainda arrisco a usar o conector a mola é o circuito da iluminação. Esse eu ainda arrisco. Tá bom? Circuito da iluminação eu ainda arrisco a usar o conector a mola. Fora isso, fechamento só dessa forma aqui. Fita de alta fusão primeiro, logo em seguida fita isolante normal, nenhuma marca boa, não é qualquer marca, não é qualquer fita isolante e não é qualquer fita de alta fusão. Tá bom, pessoal? E é isso, pessoal. Essa é a dica do Mauro hoje aí para vocês em resposta aos amigos inscritos aí que me fizeram a pergunta. Agora, pessoal, voltando àquele assunto lá do início, do fechamento, do orçamento que eu fui fazer aqui na Tijuca. Meus amigos, o que é que tá? Aí eu pergunto, pessoal, o que é que está acontecendo com as pessoas no mundo? É assustador. É assustador demais. Sabe, pessoal? Eu estou falando, pessoal, estou me referindo à política. Infelizmente é um assunto que é enojável para mim, porque eu não me envolvo com política, não me envolvo de forma nenhuma. Eu não votei em direita, eu não votei em esquerda. Primeiro porque, na minha opinião, não existe político honesto. Eu não tenho bandido de estimação, seja Luiz Inácio Lula da Silva, seja Bolsonaro, seja lá quem merda for. Eu tenho um nojo, ranço de político. Tá bom, pessoal? Eu tenho um ranço de político. É por isso que já tem mais de 15 anos que eu não voto. Eu não me envolvo com político. Com politicagem eu não me envolvo, tenho um nojo, ranço. Para mim não existe político honesto nesse país. Não existe. Tá? Não existe político honesto nesse país. Porém, existe aquele político que olha mais pelo mais pobre e existe aquele político que olha mais pelo mais rico, pelos aqueles que já têm, né? Existe aquele que preza mais pelo lado enriquecedor, existe aquele outro político que preza mais pelo lado do mais pobre. Isso eu enxergo, eu não sou cego. Uso óculos, mas não sou cego. Vamos de a César o que é de César. Mesmo assim, eu não voto. Já tem 15 anos que eu não voto.
e não me envolvo mais com politicagem. Voltando ao assunto do orçamento, esse rapaz que eu fui fazer o orçamento lá na casa dele, o filho dele, que eu não vou citar o nome, que ele não me permitiu, eu apenas falei a ele que iria fazer um vídeo relacionado a isso, que aconteceu hoje. Ele falou: seu Mauro, pode fazer, mas não cita o nome de ninguém, nem cita o nome de meu pai, não cita o nome do meu nome, para não gerar um atrito entre as famílias, porque são todos inscritos aí do seu canal. Falei: não, tudo bem, eu vou apenas um desabafo, que aquilo me deixou engasgado, aquilo me deixou horrorizado, né? O filho dele é um cara muito gente boa, que gosta muito de brincar, gosta muito de sacanear o pai dele. Por incrível que pareça, o pai dele é de direita e o filho é de esquerda, né? Por incrível que pareça, né? E por isso, pai e filho mal se falam. Olha que ponto nós chegamos, meus amigos. Olha que ponto nós chegamos. Por conta de politicagem, pai e filho não se falam. Eu fiquei enojado. Fiquei horrorizado com aquilo. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Essa eleição que teve aí, entre esse outro presidente aí que hoje é eleito, acho que é Lula, né? É isso mesmo, é Luiz Inácio Lula da Silva. Na eleição que veio para esse, na época, foi assim, gente? Ou não foi? É porque, pessoal, como eu falei, eu não me ligo muito de política, mas vamos lá. Eu sei que teve uns anos aí que esse tal desse Bolsonaro aí, ele foi candidato. E esse outro, que é o Lula, ele estava preso, ou foi preso, sei lá, não me recordo. Essa política aí, essa eleição que vinculou Bolsonaro e esse outro partido aí do PT, olha, sou bem sincero com vocês, fez nascer, fez brotar pessoas inojável. Pessoas que desejam o mal do próximo, pessoas que desejam a morte do próximo, pessoas que desejam que aquela outra pessoa morra de uma tal doença, pessoas que desejam que fulano, a doença que... Gente, pelo amor, que isso, gente? Que isso, gente? A que ponto nós chegamos no país? Eu só acho, eu não me envolvo com política, pessoal, mas eu só acho que o respeito, o voto é livre, você vota em quem você quiser. Eu não voto, 15 anos que eu não voto em político nenhum. Vou lá, pago a multa, justifico, mas eu não voto, porque eu perdi as crenças na política brasileira. O nosso país é um país mais corrupto que existe. E nessas eleições que teve aí, entre esse tal desse Bolsonaro e o tal do Lula, fez aquelas pessoas mau caráter, aquelas pessoas inojáveis, sabe? Renasceu das cinzas, botaram a cara, sabe? É umas pessoas que desejam o seu mal, o meu mal, o mal do próximo, que morra disso, que morra daquilo, que... Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Aonde nós vamos parar? Vocês esquecem que nós vivemos em um mundo que um depende do outro. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele não sei de que desgrama. Olha, nós dependemos um do outro. Não adianta, meu amigo. Nós dependemos um do outro. Independente de partido político, independente de opinião política. Nós dependemos um do outro e ponto. Seja ele bolsonarista, seja ele lulista, seja ele o que for. Nós dependemos um do outro, meu amigo. Não adianta.
E hoje, o filho desse senhor, que mal se falavam, hoje eu coloquei os dois para se falar. Se abraçaram, choraram, pediram desculpa, pediram perdão um para o outro. Você já viu uma coisa dessa? Pai e filho que não se falam por causa de política, de opinião política. Faça-me um favor. Enquanto isso, os políticos estão lá, ó, roubando, enriquecendo, às custas de vocês, trouxas, idiotas, imbecis, que eu posso falar dessa forma. Enquanto isso, os políticos estão lá, ó, enriquecendo e vocês aí, brigando, deixando de falar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, por causa de político. Homem, vão tomar vergonha na cara, rapaz. Vão tomar vergonha na cara de vocês. Usa a cabeça. Político está lá metendo a mão no teu dinheiro, cambada de idiotas. E vocês estão aí brigando, discutindo politicagem. Deixando de falar com o pai, deixando de falar com a mãe, deixando de falar com o irmão, deixando de falar com o vizinho, deixando de falar com o parente, por causa de político, pô. Que isso, rapaz? Por causa de opinião política. Vamos colocar o pezinho no chão. Eles estão lá enchendo um rabinho de dinheiro. Eles estão ricos enquanto vocês estão aí lascados, ferrados. O voto é livre. Fulano vota em quem quiser, Bertrano vota em quem quiser. Cada um tem sua opinião. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O nosso mundo seria bem melhor se em todos os sentidos falando, em todos os sentidos eu estou falando, seja ele político, seja ele, como é que se diz? Seja ele, eu não sei nem como falar, pessoal, aquela parte dos homossexuais aí, né? Seja ele da parte do homossexualismo, seja ele qual for. Meu irmão, não tem nada a ver se fulano como é que eu posso dizer? Tem nada a ver se fulano é homossexual, se fulano Bertrano é homossexual, se fulano é sapatão, se fulano vive com outro homem, se fulano vive com outra mulher. Meu irmão, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho a ver com a minha vida. Se é certo ou errado, eles vão prestar conta com Deus para lá. Tenho nada a ver com a vida de ninguém, meu irmão. A mesma coisa é a política, meu amigo. Mesma coisa é a política. Se eu quiser votar em Lula, eu voto. Se eu quiser votar em Bolsonaro, eu voto. Se eu quiser votar em seja lá quem for, eu voto. Meu voto é livre, meu irmão. Eu não vou pela tua cabeça. Entendam isso. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. Né? Vamos lá. O que aconteceu? Esse rapaz, como eu falei, o filho do seu fulano lá, que eu não vou citar o nome, ele é do partido de esquerda, o pai dele é do partido de direita. Ele gostava muito de sacanear o pai dele falava, no dia que entrar um petista aqui na minha casa, ele sai daqui da minha... O senhor falou, ele sai daqui da minha casa entre socos e pontapé. Aí o filho dele falou para mim, Mauro, meu pai gosta muito de assistir teus vídeos. Meu pai fala, esse cara aí é um cabra macho da porra. Até agradeço a ele pelas palavras, entendeu? Um cara sincero, ele fala, segundo o filho dele falou para mim, que ele dizia, esse cara é muito sincero, eu gosto dele. Tá, até aí tudo bem. Foi o que o filho dele fez. A princípio eu relutei um pouco, mas quando ele me falou que tinha deixado de falar com o pai, ou seja, o pai dele deixou de falar com ele por causa de politicagem, aí eu aderi à brincadeira dele. Foi o que eu fiz, ele foi lá dentro, pegou uma camisa do PT, aí me deu, né? Disse, Mauro, antes de tu entrar lá na casa, veste a camisa aqui, né? Aí eu fui, tirei a camisa, eu tava com essa daqui, botei a camisa vermelha, uma camisa vermelha que ele me deu lá com, né, uma estrela, o número 13, aí fechei essa daqui, aí tá ele lá quando me viu, o senhor quando me viu, aí veio, me atendeu muito bem, pegou na minha mão, me abraçou. Rapaz, agora eu sei que minha parte elétrica aqui vai ficar boa.
né? Sei que a minha parte elétrica aqui vai ficar boa. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí fiz o orçamento todo para ele, aí mostrei os defeitos, né? A ele o que estava acontecendo lá, o porquê que estava acontecendo. No final de tudo, aí o filho dele fez sinal para mim, aí eu fui abrir a camisa, rapaz, tá fazendo um calor danado, né, senhor? Ele disse, mano, aqui é muito quente aqui. Eu vou abrir essa camisa aqui, deixar aberta aqui um pouquinho. Aí ele tava um pouco de lado, quando ele olhou que viu o número 3 aqui na camisa vermelha, rapaz, ele fugiu sangue na hora. Ele olhou assim para mim assim e disse, ô, seu Mauro, olha, rapaz, aí começou a gaguejar, sabe? Começou a gaguejar, aí ele falou, rapaz, eu não acredito nisso não. Ele disse, o que, senhor? Essa camisa aí que você tá vestido, é do PT, ué. Por quê? Ele disse, rapaz, poxa, rapaz, gosto tanto de você, rapaz. Gosto tanto de você, rapaz. Mas, poxa, rapaz. Poxa, rapaz. Aí ficou nesse poxa, rapaz. Rapaz. Mas você votou no Lula, rapaz. Ué, o voto é livre, senhor. A gente vota no que a gente quiser, né? Ele disse, rapaz, mas eita, e agora? A filha dele foi que veio lá e disse, papai, você não falou que petista não entrava na sua casa? Aí ele falou, rapaz, mas aí o Mauro aqui é diferente, né? O cara sincero, ensina coisas boas pra gente e tal. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse, ô seu menino, eu não... Isso é brincadeira, sacanagem deles aí com o senhor aí. Eu não sou. Aí eu fui e tirei a camisa, porque ele já estava até me incomodando já também. Tirei a camisa, disse, é uma brincadeira que eles resolveram fazer com o senhor aí, mas eu não sou petista, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou bolsonarista, não sou nada, meu amigo. Isso aqui foi só para o senhor entender que nós vivemos em um mundo que a gente depende um do outro. Seja ele petista, seja ele bolsonarista, seja ele o que for. Eu fiquei sabendo que o senhor não fala com seu filho por conta de opiniões políticas. Bota a coisa na sua cabeça. Independente de qualquer coisa, a gente vive em um mundo que a gente depende um do outro. A gente não é obrigado a pensar igual. E ele me escutando. A gente não é obrigado a pensar igual. Nós temos o direito de ir e vir. Tá? A gente não vive uma ditadura militar. A gente, para falar, se expressar, a gente teria que pensar 10 vezes, porque a ditadura militar é desse jeito. Se você fosse contra, você morria na época, né? Então, hoje a gente tem um livre-arbítrio de escolher o que a gente quer, né? Então, o senhor... Eu sei que eu falei tanta coisa, até eu me emocionei lá na hora, fiquei emocionado. Ele, pai, poxa, amor, é verdade mesmo. Pai, eu vou parar com isso. Diga, pô, cadê? Chama seu filho aí, pede desculpa aí um pro outro. E gerei a paz. Eu fiquei muito feliz também, pessoal. Gerei a paz naquela família ali, eles se abraçaram, choraram, pediram perdão pro outro. Eu fiquei muito feliz, até me emocionei, encheu o olho de lágrima lá também. Eu virei a cara lá pro outro lado para ninguém perceber, para dar uma de foto. Mas fiquei bastante emocionado com aquela cena ali. E ele falou, seu Mauro, realmente o senhor tem razão, eu fiquei cego. Gente, eu não sei o que é que acontece. E não só ele não, pessoal, é muita gente, tá, pessoal? Então, se conscientizem, meus amigos, um depende do outro. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, tá? Pare com isso, Enquanto vocês brigam aí por causa de política, os políticos estão lá, em Brasília, roubando, fazendo coisas erradas, né? Como a gente vê passar no jornal aí, é deputado vendendo arma para bandido, é deputado fornecendo arma, fornecendo muita coisa. Enquanto isso, eles estão lá fazendo essas coisinhas básicas, né? Posando e pagando de santo lá, enquanto isso vocês estão aí brigando e se matando por causa de político. Tá, pessoal? Meus amigos, é isso. Fica todos na paz, fica todos com Deus. Tá bom? São coisas da nossa vida cotidiana que acontecem, mas o que eu quero mesmo é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês
e que a paz reine em nossas vidas e na vida de cada um de vocês aí, que a paz venha reinar no mundo inteiro. Que a gente pare com isso, que vocês parem com isso, de brigar por causa de político, que não vai chegar a lugar nenhum. Se esse outro cara aí ganhou, beleza, ganhou. Se o outro perdeu, beleza, perdeu. E é desse jeito, a vida é assim. A gente ganha, a gente perde. Não adianta a gente querer brigar, ficar inventando mentira, deixar de falar com o pai, deixar de falar com a mãe, deixar de falar com o irmão, com o vizinho, por causa de política, gente. Complicado, mas espero que um dia as pessoas caiam em si e se conscientizem que nós dependemos um do outro. Vamos, amigos, fica todos na paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e eu fui!